Olha, no ar mais um podcast aqui para você e cada podcast nosso, o Pod Live, trazendo assuntos que vão fazer com que a sua vida venha subir de nível, né? Eu posso dizer que agregar valor na sua vida a cada Pod Live, tá certo? E você gostando do assunto abordado, não esquece de compartilhar com amigos e enviar para todos os seus contatos para que todos possam também subir esse nível, agregar valor, ter um crescimento a nível pessoal, profissional, familiar, espiritual, da sua fé em Deus, porque hoje nós vamos falar sobre o poder das escolhas. Eu vou dar 8 dicas que eu posso dizer que é infalível para as suas escolhas. Comigo aqui novamente, pastor Rafael Viel, tudo bem? Olá, bispo, tudo bom? Prazer estar aqui novamente com todos. E hoje a gente vai conhecer a história do Djumani. Djumani, bispo. Acertei, né? Sim, senhor. Djumani é da onde mesmo? Sou do Rio. O nome é africano. O nome é aquele que nasceu terça-feira. Ah, é? Sim, senhor. Mas tu nasceu na terça. Pelo menos isso deu certo. É Djumani Isidoro? Djumani Isidoro, sim, senhor. Hoje você tem uma vida transformada. Mas eu já quero começar, Djumani, falando sobre as escolhas erradas que você fez na sua vida. Porque a gente tem que entender, e as pessoas elas têm que ficar bem cientes disso, porque às vezes a pessoa quer tomar uma decisão, quer fazer uma escolha, mas ela não quer a consequência dela. Né? Impossível. É impossível. Ela quer agir, mas ela não quer a reação na sua vida, nos seus caminhos. Fala pra gente qual foi as suas escolhas erradas no início da sua caminhada de vida, que você lembra, e quais foram as consequências dessas escolhas. Eu tinha tudo para viver uma vida perfeita, digamos assim, porque eu fui criado dentro da igreja. Meus pais chegaram na igreja, eu tenho um flash na memória de pequeno ainda, de meu pai me levar para beber com ele no bar, no colo dele. Minha mãe vítima de feitiços, o meu pai alcoólatra. E quando chegaram, a vida deles se transformou e assim me criaram dentro da igreja. E até os meus 17 anos eu estive ali dentro da igreja. Né? Mas eu posso dizer que pela escolha deles eu embarquei na escolha deles. E gostei daquilo, vi a vida deles transformadas e queria ajudar pessoas. Só que faltou uma experiência maior da minha parte com Deus, que era o Espírito Santo. Então isso culminou com... Você querendo, com 17 anos, querendo conhecer o mundo. O mundo começou a brilhar. Fazer as suas escolhas, né? Não mais ser guiado pelas escolhas dos seus pais. É tipo assim, eu quero ver se vai dar certo mesmo, eu quero ver se minha vida vai caminhar direito, o mundo começou a brilhar para você e você começou a fazer que tipo de escolha? Começou a brilhar. Então, assim, eu me recordo que houve um dia que, num colégio, eu fui convidado para uma festa e eu tinha que ir porque valeria a nota numa matéria. E eu fui para essa festa e ali uma moça quis ficar comigo, né? E naquele dia já foi uma escolha que eu tive que fazer, porque como eu até então não tinha uma companheira, até porque não me via na idade exata para me relacionar, aquela pessoa se interessou por mim e eu fui pressionado praticamente a ficar com ela, né? Porque os meus amigos começaram a zombar, eu não estava querendo, e começaram a zombar de mim. E aparentemente uma moça muito bonita, e diante daquilo ali eu cedi àquela pressão e também eu acabei tomando a decisão de ficar com ela. Eu acabei cedendo também a questão da beleza. Só que o curioso é que isso era um dia antes do dia que, sem eu saber, eu seria apresentado como obreiro. Eu não sabia disso. Eu estava na igreja na época e nesse dia, na noite anterior, eu fiz isso e não tive coragem mais de ir na igreja. Eu morava do outro lado da rua, literalmente de frente para a igreja. E daquele dia em diante eu fiz uma escolha de que não ia mais para a igreja e ficaria com aquela moça. Me chamaram para me atender, me conversar, me aconselhar, que aquela não era a melhor atitude para mim. Só que ali eu decidi, como o mundo já tinha me apresentado muitas coisas e eu estava fugindo, mas ao mesmo tempo considerando, pesando, já estava cedendo. Quer dizer, que opções você tinha, né? Tinha muitas. Não tem aquela questão da pessoa falar assim, eu não tive escolha, não tive opção, eu tive que cometer esse erro, eu tive que viver dessa forma. Você tinha opções e você foi fazendo as suas escolhas. Eu fiz essa escolha. Você tinha que idade nessa época? Tinha 17 anos. Ainda estava com 17. Foi essa época que você se afastou da fé? Que eu me afastei e aí eu me recordo que o pastor falou para mim, você tem certeza disso? Né? Tem certeza? Eu falei, eu tenho, pastor. Eu vou ficar com ela. Com essas palavras.
né? Quando eu lembro hoje até, eu vejo assim, a falta de entendimento. Como o senhor falou agora de pesar. Eu fiz uma escolha sem pesar o que poderia acarretar aquela escolha. E ali eu fiz, naquela empolgação, e me envolvi com aquela pessoa, comecei a namorar aquela pessoa, mas enfim, o relacionamento não deu muito certo. E só que dali eu já comecei a me atrair pelo mundo de vez. Então, como a gente é do Rio, o Rio tem muita opção de baile funk, pagode, samba, aquela coisa de dentro do carnaval, fora do carnaval, em tudo quanto é lugar tem ali a opção de samba. E como eu cresci sem conhecer essa parte do mundo, então na minha cabeça era o seguinte: agora eu vou conhecer tudo que eu não conheci. Eu vou mergulhar de cabeça, vou conhecer tudo que eu não conheci. E assim eu fiquei os primeiros 2 anos. Então já comecei a beber. Então já comecei coisas que eu nunca imaginei que faria. Beber, por exemplo, fumar um simples cigarro, né, humanamente falando. Eu comecei cedendo ao ambiente, né? Os ambientes traziam aquilo ali como proposta e eu comecei a fumar, a beber. Só que logo depois desses 2 anos, num baile funk que eu encontrei um amigo de infância da comunidade onde eu morei, e ele estava no plantão do morro, com um fuzil, com 2 pistolas na cintura, com uma mesa cheia de drogas, e aí o caminho do baile eu tinha que passar em frente onde ele ficava, e aí ele deu um grito me chamando de pastor, né? Ô pastor, que é uma gente chama quem é da igreja no Rio, né? E aí eu fui correndo, falei para ele, fala abaixo aí, calma aí, não grita não, me gritando de pastor no meio de todo mundo, e fui até ele, e aí ele me chamou para ficar ali, perguntou se eu tinha saído da igreja, eu falei que tinha, já tinha um tempo, e pediu para voltar um tempo depois. Então, daquele dia ali, eu comecei a gostar de ficar ali, né? Mais uma outra escolha que traria consequências severas para a minha vida, até porque eu nunca me vi nem nesse ambiente, nunca me imaginei, mesmo tendo sido criado num lugar que proporcionava aquilo, nunca me vi na condição de criminoso, nem muito menos de usuário de drogas. Só que ali eu comecei a ficar com ele daquele dia em diante. Então ele me chamou para ir, como é chamado no plantão, nos próximos plantões, que era uma vez na semana. E indo nos plantões, ele foi e me deu uma pistola. Isso com que idade? Isso já estava com 19 anos. 19 anos. Só parando um pouquinho e dar um toque a todo mundo que está nos acompanhando, daqui a pouco eu vou te explicar 8 atitudes que você pode tomar para fazer a melhor escolha na sua vida. São 8 dicas que eu vou dar para você. E dessas 8 dicas, se você seguir essas 8 dicas, você vai fazer as melhores escolhas da sua vida. Que fique bem claro para todo mundo que está acompanhando. E vai encaminhando para amigos, conhecidos, contatos e fala para essas pessoas. Daqui a pouco, 8 dicas para fazer as melhores escolhas. Porque toda escolha tem uma consequência, você começou a fazer as suas escolhas, nesse momento você começou a entrar para o tráfico, já recebeu ali uma arma para poder... Você fazia o quê? Você vendia, você protegia o morro, como que era? Então, eu na verdade eu comecei roubando, né? Eu ficando com ele ali, a gente vai começando a se aproximar do crime, então não é da noite para o dia, eu posso dizer assim. Então a gente vai ganhando confiança, então eu comecei a roubar. Né, comecei a roubar até porque eu, mesmo trabalhando com meu pai, eu tentava enganar os meus pais trabalhando, né, por um lado, e ficando naquele ambiente. Então eu aprendi a roubar. Então comecei a ir para a noite, eu ia para a noite, abria carros durante a noite, aprendi a abrir carros, né? Então saía fazendo uma limpa pela madrugada, comecei a roubar também, era um 5.5, que é roubar sem arma. Naquele momento parecia que você estava... Não, para mim tudo era novo. Né? E arrebentando. Né? É um engano, né, Bispo? A gente vê que a própria palavra escolha já indica para a gente que é uma questão de plantar e colher. A pessoa, quando ela faz alguma escolha na vida dela, ela está plantando, ela está lançando uma semente. E a colheita vai ser inevitável. E aí a gente começa a derrubar aquele argumento que muitos usam, né? Principalmente quando estão numa situação ruim, com a vida toda bagunçada, que foi o meu destino, eu não tive sorte, eu fui influenciado. De fato, nós vemos que uma pessoa ela pode ser influenciada a escolher o que é bom e o que é ruim, mas até o fato de se deixar influenciar e por quem será influenciado também é uma escolha. É uma escolha. Foi a minha escolha. Então ali eu comecei a gostar disso. Como o senhor fala, para mim eu estava arrebentando, era novidade. E eu sempre tive aquela coisa de querer fazer o melhor, né? Fazer o melhor. Embora eu aprendi isso da maneira correta e estava lá agora numa vida errada, investindo de uma forma errada. Então
para roubar, eu queria chamar a atenção, eu queria fazer o que os outros não conseguiam fazer. E aí eu comecei, por ter esse nome de Humani, né, um nome muito diferente, então eu sempre fui de muito fazer amizade. Naquela localidade onde eu morava, eu era muito conhecido, porque eu era fazedor de amizade com todo mundo, eu era um rapaz muito simpático, fazia amizade com todo mundo. Só que, como eu já estava começando a andar armado, quando eu ia para os bailes, eu ia armado. Mesmo não sendo bandido, me deixavam uma arma e eu ia armado. Então, pessoas que não moravam naquela comunidade me viam armado e começaram a levar essa informação para fora da comunidade. Até as outras comunidades que tinham facções rivais, que me conheciam, que eu tinha amigos de infância. E aí, num belo dia, um dos gerentes do morro me chamou, que era, inclusive, o responsável por esse amigo meu, que já é falecido, inclusive, que tirava aquele plantão, me chamou e falou, ó, como é chamado lá no Rio, os alemãos, que são os rivais, né, de facção rival, os alemãos estão gritando no teu nome. Os alemãos estão te gritando lá do outro lado, lá na divisa do morro. Então, como a expressão que é usada, mete a mão, quer dizer, que entra pro crime. Mete a mão, quer dizer, mete a mão na arma de vez, porque eu ainda estava naquela vida de vivendo no crime, mas eu ainda ia para, como a gente chama, para pista, para rua, então eu ia em bailes na rua, quer dizer, capaz de já ser pego pela facção rival e morrer. Então, nesse dia, me foi dado uma escolha. Você mete a mão, se você não meter a mão, os alemães já vão te pegar. Porque já estão entendendo que você é bandido porque você está andando armado aqui com a gente. Então, ali eu tive que definir essa escolha. Ali eu tive que realmente falar, não, então eu vou meter a mão. Vou meter a mão, vou ganhar para isso, vou ganhar mais. Porque até então ali eu ganhava valores mais por consideração daquele amigo. E ali eu decidi entrar e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A princípio parecia algo normal, porque eu já estava naquele ambiente, só que com aquela escolha eu tive que mudar o meu perfil. Eu nunca fui um rapaz de índole má. Acho que independente de ter sido criado na igreja, eu nunca tive essa índole, esse espírito ruim. Então ali eu fui levado a ser mal. Até quando eu roubava eu tentava ser o menos agressivo possível. Mas ali não, quando se entra para a vida do crime, quer dizer, a gente tem que seguir aquele fluxo, seguir aquele ritmo. Então eu tive que começar a atirar. Eu fui uma vez contratado para executar uma pessoa. Então, assim, eu fui ao limite da maldade. E com isso, até o momento, eu tinha, antes de me envolver no crime, um relacionamento que eu abri mão, porque aquela pessoa não aceitava o crime. Uhum. E depois que ela descobriu que eu estava no crime, ela terminou comigo, então eu decidi que eu não teria mais uma pessoa fixa. E começaram as frustrações, porque eu me envolvia com muitas mulheres, o camarada que ele está no crime, ele é ovacionado na favela, né? Ele é como se fosse o super-herói da favela. É o Robin Hood dentro da favela. Então as mulheres, tinha muitas mulheres, mas nunca tive uma companheira. Então os anos se passavam, os meses se passavam, era troca de favores, de valores, dinheiro, então me proporcionava dinheiro, eu me tornei vaidoso, muito vaidoso, então andava com cordão de ouro, com roupas, meus tênis eram no mínimo de R$1.000 para cima, eu tinha aquele padrão de andar, comecei a frequentar festas de rave, de playboys, e inclusive para ir vender drogas, então eu comecei a conhecer ambientes. Aparentemente as suas escolhas estavam dando certo. Aparentemente estavam dando certo, novos ambientes, né? Então comecei a andar no meio de pessoas ricas, né? Me envolvi com uma moça filha de magnata, com muito dinheiro, que ia para a favela. Então, para mim ali ainda estava naquele início do novo, ainda algumas coisas muito novas. Só que eu ficava meses sem falar com a minha família. Hoje não tem, naquela época não tinha WhatsApp. Isso foi em 2004, por aí. Uhum. Não tinha WhatsApp, não tinha a comunicação que a gente tem hoje. Então, a minha mãe, ela se mudou daquela localidade para que tentasse me retirar daquela vida e eu não fui junto. Então, ela foi para um lugar bem distante e eu não fui. Então, eu não ligava para falar que estava vivo. Eu não entrava, eu não lembrava nem da minha família. Aquela vida ali me cegou de tal maneira que eu não lembrava do meu pai, eu não lembrava da minha mãe. Eu parei de trabalhar com meu pai, já não dava mais para esconder, porque quando eu ia para casa eu ia com dinheiro. Havia vezes que eu trabalhando com meu pai, eu me recordo disso, do tamanho que chegou a maldade minha, porque isso também foi uma maldade da minha parte. O meu pai, muitas das vezes, com dinheiro para poder pagar os compromissos de casa, e eu ali fingindo que estava trabalhando com ele, e eu com R$5.000 no bolso. Eu com R$5.000 no bolso, com R$7.000 no bolso, e eu cobrando do meu pai o pagamento da semana que eu trabalhei com ele, e fingindo que não tinha um outro trabalho. Uhum. E ele precisando de valores para poder pagar as coisas do lar,
E eu cobrando dele com 7, 10 mil reais no bolso e cobrando ainda o valor dele daquela semana. Então, quer dizer, não tinha nenhuma consideração. Eu perdi a consideração pela família. Aquela minha escolha lá atrás de sair da presença de Deus, eu nunca imaginei, nem na pior hipótese, se alguém chegasse para mim e me falasse assim, você um dia vai se tornar um rapaz com essa índole, que vai ser um rapaz que vai fazer o mal, que vai ser um traficante, eu nunca. Mas quando eu olhava para mim ali, eu já não me reconhecia mais. Eu já me via... Aí eu comecei a usar todos os tipos de droga. Então, comecei a usar maconha, né? E aí comecei a usar êxtase, que são drogas que é usada muito em rave, né? Êxtase, o doce, né? Comecei a baforar loló, porque também para poder ficar ligado ali no plantão. Eu lembro que na comunidade que eu fiquei no crime, era bem próximo do quartel-general da BOP, lá no Rio. Então, era uma adrenalina tremenda. Então, a gente ficava ali na base da droga. E eu carregava também uma maldição do meu pai, porque por mais que eu usasse todas as drogas, o que mais me destruía era a bebida, né? A maldição antiga que tinha sobre ele. Então, os anos foram se passando e aquilo ali começou a se tornar pesado. Porque eu já estava vivendo... Eu estava como se fosse um zumbi, digamos assim, eu posso dizer. Eu não tinha, por exemplo, uma perspectiva de futuro. Eu comecei a ver os meus amigos morrendo. Esse amigo que eu entrei... Que me chamou, quer dizer, foi morto. E eu fui vendo... Consequências de escolhas. A consequência, né, do ambiente que eu estava. Eu sabia que aquela... Se afastou da família, entrou para as drogas, né? Aquele brilho inicial das suas escolhas, você estava vendo que não era tão brilhoso assim, né? Não era tão legal assim. A realidade começou a bater a porta. Começou a bater e aí eu fui perdendo, como eu posso dizer, o prazer de viver. Eu estava ali empurrando, eu vivia preocupado com a semana seguinte, um final de semana, como as pessoas vivem hoje, né? A migalha de um final de semana. Um final de semana para distrair a cabeça, porque a semana toda, preocupações. Eu me recordo que, inúmeras vezes, e eu entendo que isso foi até por conta da fé da minha família, eu tive livramentos de morte. Aí as situações de morte começaram a acontecer comigo. Na primeira troca de tiro que eu tive, eu correndo numa biela com um grupo, como a gente fala, né, com bonde, aquele bonde de homens de mochila nas costas com fuzil, e eu estava por último. Uma voz falou na minha cabeça assim, ó, para. Voz clara, falou assim, para. Quando eu parei, passou uma rajada de fuzil e pegou. Então aquilo ali já me assustei. Aquilo ali já me deixou, meu coração quase saiu para fora, já, boca fora, e eu desci, e roubando, então saindo para roubar, ficava aquela coisa para roubar. Houve um dia que eu roubei um carro de um policial, entrei dentro do carro de um policial, e o policial apareceu na janela do apartamento com uma pistola e me deu dezenas de disparos e não pegou nenhum. Então ali eu fui vendo que aquela escolha ali já tinha me colocado numa situação bem embaçada, bem complicada. Eu me recordo de uma vez que eu fui pego pela facção rival. E não tem escapatória quando um criminoso de uma facção é pego por outra. E eu fui pego com 5 amigos, levaram um amigo meu, já mataram ele na nossa frente. E naquele dia ali, a única coisa que eu pensava era que eu ia morrer sem que a minha família soubesse. Eu não pedi perdão. A minha escolha errada, ela me cegou de tal maneira que nem ali eu pedi perdão, eu pedi uma chance, nada disso. Ali eu só sabia uma coisa, eu vou morrer. Pegaram você, esse seu amigo que foi morto na frente de vocês, tinha mais alguém? Tinha eu e mais 5, e além aí, dele. Liberaram vocês? Além dele. A gente conseguiu fugir por conta de que o nosso grupo veio pressionando na troca de tiro, e aí quando distraíram a gente conseguiu fugir. Então, quer dizer, e tinha uma pessoa dentre esses inimigos olhando, só falava comigo, e falava para mim assim, ó, eu vou te esquartejar hoje. Eu vou acabar contigo hoje. Só Você tinha qual idade? Nessa época, eu acho que eu já devia estar com 20, 23 anos, por aí. Pô, não tinha paz, né? Não tinha paz, bicho. Eu não tinha paz. A vida do crime não proporciona. A escolha que eu tomei tirou a paz, não existia. Eu não sabia o que era paz. Literalmente, depois que eu tive aquela conversa e fiz aquela escolha, mesmo já não tendo entrado para o crime, a paz já acabou naquele momento. A minha escolha já extinguiu a palavra paz da minha vida. Então, assim foram os anos. Drogas. Eu não posso dizer que eu tinha que fazer coisas para usar droga, porque eu tinha as drogas ali diante de mim. Então, eu usava descontroladamente. Eu tinha dinheiro, tinha muitos relacionamentos. Só que em nenhum momento eu podia dizer que havia felicidade.
aquele brilho se apagou, e aí diante daquilo eu fui vendo só as consequências, só problemas. As pessoas que eu amava se afastando de mim, menos a minha família, mas os demais já ninguém mais queria estar perto. Aqueles que se aproximavam, o que eu tinha ao meu redor, era cada um ali preocupado com o seu. Teve algum momento que você pensava assim, que não tem mais jeito, não vou conseguir sair dessa, eu vou acabar morrendo aqui? Nesses momentos eu pensava isso. Eu pensava isso. Havia um flash, muitas das vezes eu só pensava que teria jeito para mim uma vez ou outra, quando eu era evangelizado. Então, às vezes, o pessoal da igreja deparava-se comigo, inclusive pessoas que eu levei para a igreja. Eu tive muitas situações que as pessoas que eu levei para a igreja, jovens na época, me viam. Só naquele momento que eu chegava a ter essa reflexão, né, de será que eu vou conseguir sair ou que não vou, porque a vida do crime é assim, a pessoa que ela está no crime, ela não faz um plano de futuro para ela. Ela vive um dia após o outro. Ela vive aquela vida ali, deixa eu garantir o hoje aqui. Né, eu vou ficar, como a gente fala, na atividade pelo hoje. E assim é dia após dia. Então, havia momentos que as pessoas me abordavam, quando eu via de longe, eu me escondia, o pessoal da igreja. Eu me escondia e pedia para me avisar quando passasse. Quando não, já me pegavam desprevenido. E aí, rapaz, naquele momento eu pensava, poxa, o que eu estou fazendo do lado de cá? O que eu estou fazendo do lado de cá dessa conversa aqui? Porque antes eu estava do lado de lá. Antes eu estava daquele lado. E aí, para piorar na minha cabeça, aí o rapaz, pô, foi você que me levou para a igreja, rapaz. Pô, você que me levou, eu tô firme lá, poxa, a gente tá sentindo. Mas ali tentava transparecer que estava bem. Sei o que eu tô fazendo, né? Ali eu, e tal, não, eu quero, ora por mim, um dia eu vou voltar. Eu falava isso, mas eu não cria nisso. Eu tinha esse desejo, mas eu já não me via mais assim, Deus não quer mais nada comigo, olha o que eu fiz. Olha a escolha que eu tomei. A gente vai vendo, né, através das consequências das suas escolhas, o seguinte: tem gente que quando ouve a palavra de Deus, ela fala assim, não, mas é muito difícil, né? Muito difícil fazer o que Deus manda, é muita regra, é muito não isso, não aquilo, mas a gente vai percebendo que muito mais difícil é viver da maneira que você estava vivendo. Uma vida desregrada, né? Desregrada totalmente. E a gente vai entendendo melhor que quando Deus nos orienta através da palavra, não é simplesmente para colocar limites, não é porque ele é um ditador, não tem mais nada para fazer e simplesmente ele quer nos controlar. Ele quer justamente evitar situações como essa que você estava vivendo, né? Não, tudo que Deus orienta sempre nos faz bem, nos traz uma consequência positiva, né? O Daniel chegou aqui também. Você, tudo bem? Você também teve envolvimento com drogas, isso? Teve... Tudo. Vira um pouquinho só o microfone para você? Tudo. Isso. É? Tudo. Quais foram as suas escolhas também com respeito a vício? A primeira escolha que eu fiz, que foi um divisor de águas na minha vida, foi com 14 anos de idade. Por quê? O meu pai sempre foi um homem visionário. Então ele me criou, meu pai e minha mãe, com princípios evangélicos, mas eu nunca gostava de ir na igreja, só que quando eu era menino eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha, então eu ia forçado, tipo assim, você é obrigado a ir. Então, na escolinha dominical, Pititico, eu aprendi a fé de Abraão, aprendi que Moisés abriu o Mar Vermelho, Elias derramou fogo do céu e coisa e tal, mas eram histórias que faziam parte do passado, mas era chato, eu não queria ir para a igreja. Então, meu pai, ele traiu a minha mãe, ganhou muito dinheiro, meu pai chegou a ter uma renda aí de 60 mil por mês, né, livre, e aí ele traiu a minha mãe com uma menininha de 19 anos. E eu tinha de 13 para 14 anos de idade. Aí o céu da minha mãe desabou, porque meu pai era o primeiro na vida dela. Então o céu dela desabou e eu vi ali uma oportunidade de fazer as minhas escolhas. Eu falei, agora eu faço a minha escolha. Com que idade? 14 anos. 14. Agora eu faço a minha escolha. Que escolha que você fez, Daniel? Eu fiz a escolha de fazer o que eu queria fazer. Tipo assim, não quero mais ir para a igreja. Já era uma escolha que estava dentro de mim. Aquela escolha eu ia fazer mais cedo ou mais tarde, porque eu não queria ir. Minha mãe me forçava a ir para a igreja, minha mãe me forçava a ler a Bíblia, minha mãe me forçava a orar, minha mãe me obrigava a ver desenho bíblico, minha mãe me obrigava a ir para a escolinha dominical, ela me forçava, eu não tinha escolha, era criança, mas eu sempre dentro de mim, criança, falei, o dia que eu puder fazer a minha escolha, eu não vou mais. É aquela questão de levantar domingo de manhã, né, vamos para a igreja arrumar uma dor, era onde pesado. nem existe, era horrível. eu não queria ir mesmo.
E aí eu fiz a primeira escolha. Qual foi a primeira escolha que você fez, Daniel? Eu fui para festinha de adolescente. Normalmente era aquelas festinhas tipo assim, vamos para casa de um brother e aí todo mundo chapa o coco lá, bebe, fuma cigarro, pega umas menininhas, mas tipo só beijinho, né? 14 anos. Então com 14 anos eu experimentei o cigarro, em pouco tempo eu experimentei a maconha e da maconha para cocaína foi um pulo. Não demorou muito. Então, de 14 para 17 anos, eu experimentei a maconha, experimentei a cocaína. Aí eu fiz uma escolha de não querer viver aquela vida limitada de loucura. Porque aquela vida que eu tinha de festinha, pega uma, pega outra, usar droga, para mim não era suficiente. Eu queria algo a mais. Eu queria saber se existia algo a mais. E eu fui para uma festa aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, uma casa chamada Clube A, né, que eu frequentei muito aquela casa. E no primeiro dia que eu fui para aquela casa, eu entrei com um amigo meu e ele sabia que eu ia para a igreja quando eu era pequeno. E eu tinha 18 anos de idade. E ele falou assim, cara, como que pode? Você era da igreja e agora você está assim, loucão? Eu falei, é porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estava nessa situação. Minha família não estava passando o que eu passei se Deus existisse. Se Deus existisse, minha mãe não tinha ficado louca e tentado matar eu e meus irmãos. Quer dizer, todos os problemas que você e sua família estavam vivendo, vocês associavam a Deus mesmo sabendo que aquilo ali era fruto das escolhas de cada pessoa, né? Porque a associação que eu cresci de fé era o Deus que fazia fogo cair do céu, que abria mar, que fazia o cego enxergar e tudo mais. De repente eu vejo um cenário contrário dentro de casa, então eu criei aversão a Deus. Quando eu pude fazer a escolha, aquele Deus eu não queria. Eu já ouvi muita gente comentar esse tipo de coisa, mas esquecendo ou anulando a ação do homem. Tudo isso que Deus ele fez com a ação do homem. Porque sem a ação do homem, sem milagre, sem resultado, sem maravilha. Uma ação de se submeter a ele, né, bispo? Porque, pelo que o Daniel vai comentando aí, existia a teoria bíblica dentro religiosidade, de casa. Aquilo que a gente comentou em outro podcast. Mas por não haver essa sujeição de fato e de verdade a Deus, essa comunhão com Deus, então na hora que veio a dificuldade, veio o problema, a crise dentro da família, todos ali, não só você, mas todos ali, pelo visto, tomaram uma decisão errada, fizeram uma escolha errada, e aí vieram as consequências. É aquela questão, né? Vou na igreja, já tô... isso daí já basta, agora Deus faz tudo. Automático. Né? Aí você viu a família, a fé, tudo ruim, né, naquele momento. Isso, e eu não culpo, na verdade, a minha mãe e o meu pai, por quê? Porque eles fizeram escolhas erradas na ignorância. Meu pai, ele foi pastor de uma igreja assembleiana. Minha mãe foi pastora de uma igreja assembleiana. Então, a associação que eles me faziam entender de fé era alguém que, tipo, tinha estudo bíblico, conhecia a Bíblia, mas cantarolava, falava em língua, rodopiava. Então, assim, se eu pudesse fazer a escolha um dia, eu não queria ser nem como meu pai, nem como a minha mãe. E eu cultivei isso dentro de mim. Eu falei, um dia eu vou fazer as minhas escolhas. Quando minha mãe ficou louca e tentou matar eu e meus irmãos, eu fiz a primeira escolha, que foi ir para o mundo, foi fazer as loucuras e coisa e tal. Só que, como eu já tinha ouvido algumas histórias da Bíblia, eu descobri também que Satanás existia, eu só não sabia onde ele estava. Igual o pastor comentou aqui, tem a culpa da pessoa, né? Tipo, a pessoa terceiriza, bota tudo a culpa em Deus, mas tem da pessoa. É que a pessoa a gente vê, Deus a gente não vê. Então não tem como você falar de alguém que você não vê e fazer um comparativo com quem você vê. Se você é espiritual, beleza, você até entende isso, mas quem não é, vai olhar para o que vê. É o que vê que pesa, que conta. Eu creio, então eu vivo pelo que eu não vejo, mas quem não crê, e era o caso meu naquela época. Entendi. Então eu fiz a escolha de ir para aquela vida. Então eu experimentei cocaína, experimentei maconha, experimentei cigarro, comecei a beber, e aquilo dentro de mim não estava me satisfazendo. Tipo, faltava alguma coisa, não era suficiente, porque a ideia que eu tinha de que Satanás é o dono do mundo, que o mundo pertence a ele, eu falei, então beleza, tem glória nesse mundo, mas cadê a glória? Eu não estou vendo glória. Foi aí que eu fiz a escolha de fazer um desafio com Satanás. Eu tinha 18 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava subindo na rua Cardoso de Melo, na Vila Olímpia,
E eu tava numa casa noturna de playboy e eu tava sem dinheiro para curtir o camarote. E no camarote, meu, é só mina top, é uísque, é vodka, é energético, é baldinho gelado e estoura. E eu lá olhei para aquele cenário, eu na pista, as minas mais da hora lá em cima, e tipo assim, o que eu tô fazendo aqui embaixo? Tem alguma coisa errada antes de sair. E aí eu saí, fui embora mais cedo, e um amigo meu, o Nando, falou assim, cara... Aí ele começou a questionar a fé, e eu, revoltado, falei, meu, Deus não existe, mano, e quer saber? Se o diabo existe, eu tenho que conhecer ele, porque se Deus não resolve o problema, acho que ele vai resolver. Aí eu saí andando na frente, né, e fui falando com o diabo. Eu falei assim, se você existe, como minha mãe falou um dia, mostra pra mim do que você é capaz de fazer. Me mostra o que você tem para me oferecer. Porque senão eu vou procurar esse Deus invisível aí e vou entregar minha vida para ele. Porque para viver com você desse jeito, eu prefiro não viver. Eu falando com Satanás e imaginando que ele estivesse me ouvindo. Eu fiz essa escolha naquela noite. A escolha que eu fiz naquela noite foi essa. Se Deus existe, beleza, eu me entrego. Se não, diabo, sai do meu caminho. Alguma coisa ia acontecer. Naquela madrugada, tinha 18 anos de idade. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi sexta, o dono de uma casa noturna, que é envolvido com a facção, ele tomou conhecimento de mim, não sei como um cara que era divertido na noite, que fazia um bom relacionamento na noite. Eu não sei como ele tomou conhecimento meu. E aí ele quis me conhecer na sexta. Quando ele quis me conhecer, eu já entendi, é o diabo. Mas eu gostei. Por que você gostou? Porque, meu, agora eu vou saber qual é a glória do mundo. Entendeu? Eu vou saber o que pega. Porque o pessoal que vivia muito de quebrada, a pegada deles era usar droga. A escolha da galera de quebrada é assim, eu vou usar droga e vou ter um boot e uma moto. Isso eu já tinha. Droga, boot, moto eu já tinha. Eu queria saber o que é a glória do mundo. O que o mundo tem para oferecer. E aí ele me chamou para trabalhar nessa casa noturna e falou assim, a minha proposta é o seguinte, eu vou te pagar R$150 por noite. Eu vou te dar uma garrafa de uísque, uma de camarote, R$70 de consumação, e você tem que estar aqui 5 horas da tarde, vai trabalhar até as 8 da noite, e você vai trabalhar do meu lado. Eu vou te ensinar o que é ser um cara da noite. E aí eu colei na dele, virei a sombra dele, isso 18 anos de idade. Quando eu estava com 20 anos de idade, eu estava trabalhando com 4 casas noturnas. Com 20 anos de idade, estava trabalhando com 4 casas noturnas. Eu estava andando de carro zero, rodão 18, assim, camarote, uísque, vodka, camarote, mulher nave, isso daí, pra mim, é normal. Aí já era. Eu falei, bom, eu vou morrer nessa vida. Porque falar que você sente um vazio, você sente. Que hora que você sente o vazio? Na hora que você dorme. Mas depois, na hora que você acorda, se você cheirar e fumar de novo, daqui a pouco o vazio passa. Aí a pessoa fala, é uma alegria passageira? É. Mas é uma alegria passageira que pode ser sustentada com loucura. Se você manter uma loucura de segunda a segunda, se você não der tempo para ter consciência, se você ficar pegando uma mulher atrás da outra, a chance de você ter um chá de consciência é menor. Então eu falei, beleza. Então entrou de cabeça. Foi a escolha que eu fiz. Mergulhei de cabeça, mas de cabeça assim, ó. Tipo assim, não tem um dia da noite. Todo dia é dia da noite. Uhum. Entendeu? Não tinha meio louco para mim. Eu era louco ao extremo. E aí, nessa pegada, eu fiz essa escolha e vivi esse inferno. Hoje eu entendo que isso é um inferno. Na época não era. Mas eu vivi esses momentos de glória do mundo. E aí o grau de prazer foi aumentando. Por quê? Porque aí eu comecei a conhecer mulheres que eram artistas. Aí eu comecei a ir para festa de flat fechada. E aí, quando eu pensei em sair dessa vida, porque eu já estava cansado daquilo. Estava cansado. Eu sabia que no outro dia eu poderia ter prazer, mas eu estava... Algo dentro de mim estava dizendo assim, mais só. Tipo, sempre que eu ia para um prazer maior, ficava aquela brecha, tipo, é só isso? Ah, não, eu tenho que pegar as minas mais gatas. Aí eu peguei, mas é só isso? Não, agora eu vou usar uma bala, um êxtase, um MD, e é isso aí. Aí você usava, mas é só isso? E aí eu fiz a escolha de querer ter um relacionamento. Eu pensei, eu preciso ter uma mulher do meu lado, que de repente uma mulher vai fazer eu dar uma sossegada. Eu agora vou virar homem de uma mulher só. Vou continuar na noite. É o que as pessoas fazem, né? O que o Dilmani contou agora há pouco, o que você está contando de histórias não tão parelhas, mas é o que as pessoas fazem. Elas batem numa porta, alcançam algo, daqui a pouco estão insatisfeitas, vão para outra questão... Vai perdendo a graça, né, bispo? Isso, vai perdendo a graça. Perde o brilho, perde a graça, perde o prazer daquilo ali.
Não adianta, mesmo quando você estava saindo de um vício, entrando em outro, saindo de uma cama, entrando em outra, saindo de uma balada, entrando em outra, mas o vazio estava ali, né? Sempre. Constante. Sempre, mas dá para maquiar. Até um certo ponto. Como é que você maquiava isso? Meu, se eu tiver louco, eu não penso. E se eu não pensar, eu não tenho que fazer escolha. Então a ideia do louco é não fazer escolha. Ele não quer fazer escolha. Então ele vive de brisa, ele vive de loucura, ele vive de contatinho, de pegar mulheres, porque ele não tem que fazer escolha. O problema é que você sabe que na vida você tem escolha. Por exemplo, eu tenho aqui uma água e tenho uma xícara. Meu, eu tenho uma escolha. Eu sei disso. Eu não preciso ser espiritual para saber que eu tenho uma escolha. Mas eu vou ter que entender o seguinte, que uma vai me dar uma coisa, outra vai dar outra. Uma tem um preço, outra tem outra. Eu já entendi isso já. E eu já tinha feito a minha escolha. Quando? Com 14 anos. Falei, aquela vida da minha mãe e do meu pai eu não quero para mim. Então eu abracei essa escolha aqui e vivi consciente. Eu não fiz nada inconsciente. Eu fiz tudo consciente. Entendeu? E aí, quando chegou nesse ponto de agora eu vou ter um relacionamento, agora eu fiz uma escolha. Fiz uma escolha. Do jeito que eu fiz aquela escolha, eu vou me entregar à glória do mundo. Agora eu fiz uma escolha. Qual? Eu vou ter um relacionamento agora que vai me ajudar a me sossegar. Foi aí que eu conheci a minha atual esposa na noite. E eu tentei conciliar um relacionamento dela com a noite. Então eu tentei trazê-la para a noite. Eu ensinei ela a usar droga, ensinei ela a beber e trouxe ela para aquela vida que eu tinha, achando que eu poderia viver uma relação na noite. Só que não deu certo. No começo estava legal, mas depois foi acontecendo os problemas. Ciúmes da parte dela, não aceitava mais as minhas loucuras, não me aceitava mais os meus perdidos. E aí foi quando eu fiz a escolha de querer sair daquela vida. Mas essa escolha eu achei que seria mais fácil, não foi. Por que que não foi mais fácil, Daniel? Porque surgiu novas escolhas. Eu conheci uma agência chamada Eject Eventos, que me convidou para fazer trabalhos com a Metropolitana em Campo do Jordão. Nessa época de frio tem muita festa lá, então eu fui cuidar de 3 casas lá em Campo do Jordão e também no Guarujá. Qual a idade? Aí eu já estava já com uns 23, 24 anos. Já estava, assim, é um tipo de linguajar que os meninos usam na noite. Ninguém me pega mais. No pique que eu tô, é daqui pro caixão, não tem volta. Não tinha como mais eu simplesmente chegar para trocentas mulheres e falar assim, não te atendo mais. Não tinha como. Não tinha como eu falar assim, não respondo e-mail mais. Não tinha como falar não tem não. Não existe não. Eu sou o cara da noite, eu faço a coisa acontecer. Qualquer coisa é comigo. Então, você perde o direito de fazer uma escolha e você se torna escravo daquilo. Eu me tornei escravo daquilo. Então eu perdi o direito de escolha até um certo momento. Quando eu fiz a escolha do relacionamento, foi idealizando uma vida melhor. E não aconteceu. Essa agência entrou na minha vida, eu recebi essa proposta, e aí quando eu achei que eu já tinha conhecido muita coisa, eu vi um outro universo fora do comum. Eu vi garrafa de uísque de R$1.000, eu vi gente gastando 3 mil, 4 mil numa noite, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Campo do Jordão, o cenário que eu vi foi esse. Os meninos me ligou, falou, vem pra cá pra você cuidar da Fênix. É uma casa que tinha lá. Você vai trabalhar na Fênix aqui, vem pra cá. Aí eu fui. Bispo, pra Campo do Jordão, sozinho. Eu não tinha tempo ruim pra loucura. Quando eu entrei numa casa, eu achei que eu já tinha conhecido todo tipo de mulher na minha vida. Quando eu entrei na casa, tinha 48 mulheres, era eu e mais 3 caras. 48 mulheres. Aí eu achei que eu era louco. Aí eu dormi, quando eu acordei, eu estava dormindo num quarto com 4 mulheres. Quando eu acordei, a menina sentou do lado da cama assim, enrolou um baseado e foi fumar. Eu falei, vixe, nem eu faço isso. Aí tipo assim, eu já entendi que tem gente mais louca que eu. Falei, vixe, onde que eu tô? Aí daqui a pouco a outra sentou, pegou um copo de café, colocou uma bala e tomou. Falei, vixe, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Agora, se eu achei que eu era louco, tem gente mais louca que eu. Aí eu entrei naquele universo de festa rave. Aí eu entrei num mundo que aí eu comecei a vender droga, porque eu pegava droga na favela barato. Eu tinha um contato lá, então eu pegava droga por 5 conto, vendia por R$45. É um ótimo lucro. Você investe pouco, ganha muito. E aí eu pensei assim, agora eu vou ganhar mais dinheiro do que eu já estou ganhando. Vixe, aí eu comecei a usar mais droga. Então eu não sabia onde ia parar o dinheiro.
Minha mãe olhava para mim e ela não conseguia entender como que eu cheguei naquela situação. O menininho que ela levou na igreja pititico, o menininho que ela ensinou a orar, o menininho que ela ensinou a ler a Bíblia. E assim, eu vi a minha mãe num estado deplorável. Minha mãe tentou matar eu e meus irmãos o controle do videogame, só para você ter ideia. Naquela ocasião que ela perdeu o relacionamento dela com meu pai. Você com 14 anos nessa época. Com 14 anos. Agora eu já estou próximo dos 25, né? E aí eu me apaixonei por uma moça, que hoje é minha atual esposa, e essa moça começou a frequentar minha casa. E no momento que ela começou a frequentar a minha casa, a minha mãe conheceu a Igreja Universal. Minha mãe tentou suicídio, não conseguiu se matar e saiu na rua de pijama, louca. E ela disse que entrou na Igreja Universal, os caras não sabiam que era a Igreja Universal, só viu um monte de gente com rosa na mão. E ela já estava anos sem dormir. Ela falou, filho, eu fui numa igreja lá que tinha um monte de gente com rosa na mão, aí eu cheguei em casa e dormi. Como você não dorme, você não quer ir lá conhecer? Eu falei, você é doido, eu vou para a igreja. Eu já deixei de ir criança já, porque eu não gostava, o que eu vou fazer lá dentro? E aí a minha esposa, eu me apaixonei por ela, ela também se apaixonou por mim. Conheceu ela na noite. Conheci ela na noite. Aí ela queria me tirar daquela vida. Aquele outro relacionamento você já tinha terminado? Já era. Todos os meus relacionamentos, eu nunca dei uma opção de escolha para as mulheres. Eu sempre falei assim, ó, eu não presto. Eu não valho nada, você está com o cara errado. Eu nunca dei espaço para uma mulher pensar que teria futuro do meu lado. Por quê? Porque eu considerava que eu ia morrer, bispo. Eu já entendi já, que ou eu vou morrer num acidente de carro, ou eu vou ter uma overdose, ou alguma coisa vai acontecer de ruim comigo. No caminho que eu estava... Você estava consciente das consequências das escolhas que você estava fazendo. Eu achei que eu ia conseguir enganar o diabo, porque eu pensei o seguinte, quando eu pedi para ele aparecer com a glória do mundo para mim, eu entendi o que ele vai me dar tudo e o máximo que ele vai querer é minha alma, mas aí é só quando eu morrer. Só que, tipo assim, na pegada que eu tava, eu ia morrer. Uhum. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ter medo. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo dormir, eu comecei a ter medo. Quando eu percebi que a droga não estava fazendo efeito, eu comecei a ficar preocupado. Porque a droga já não estava mais fazendo efeito. Eu falei, eu acho que eu virei um monstro, tipo, quem sou eu? Né? E a minha... Eu posso dizer que até, igual o Gilmani estava comentando, né? Até um determinado momento na história deles, aparentemente, poxa, que bacana, que legal, né? É o carrinho da montanha-russa, né? Com certeza muita gente, amigo, conhecido, familiar, falando, poxa, que caminhada positiva, né? Eles são felizes, eles são alegres. Estão curtindo a vida. Mas é claro, para aquela alegria, para aquele momento de felicidade, sempre tinha que ter uma substância. Sim, né? Sempre tem, só cortando um pouquinho, sempre tem alguém, como o senhor falou, exemplo disso, que falava, creio que ele deve ter passado a mesma coisa. Tipo assim, pô, eu queria estar no seu lugar, pô, você é o cara. Então isso ali, né, vai te dando um... Influego da pessoa. Né, aquilo ali você fala, pô, tá vendo? Pô, não tá tão ruim assim. Estão querendo me copiar. Você sai do nível de tipo assim, tô curtindo um barato e você já entra naquele nível assim, eu tenho moral e autoridade. Aí mudou. Muda o cenário, porque uma coisa é você assim, eu queria ter dinheiro para curtir. Essa é a ideia da molecada. Eu quero ter dinheiro para tomar uísque, eu quero ter dinheiro para fazer um rolê, eu quero curtir aquela viagem, é a ideia deles. Quando você sai desse nível, tipo assim, eu quero curtir, você vai para aquele nível assim, eu mando na curtição, quem faz a curtição acontecer para outras pessoas sou eu, mudou o cenário, você conquistou fama. Quando você conquista fama, você conquista autoridade. E para você manter fama e autoridade, você já não tem mais direito de escolha. Você perdeu. É o que você falou, se tornou escravo dos vícios, da noitada. Acabou. Cada hora uma substância mais forte para tentar seguir naquela pegada. Natal e Ano Novo, todo mundo pensa assim, família, eu vou ficar com a família, eu vou viajar. Natal e Ano Novo é o seguinte, eu trabalho para os caras, tem esquema de lavar dinheiro, você tem que estar lá. Então, assim, você não é livre mais. Acabou essa ideia de liberdade, não existe. A escolha que você fez, você vai ter que manter aquela escolha agora. E esse era o problema, manter aquela escolha. Então, eu tentei procurar uma alternativa de manter a minha escolha de uma forma que fosse aliviar para mim. Foi quando eu conheci a
a Tatiane, a minha esposa, e tentei adaptar a vida de louco com ela, não deu certo. Foi aí que ela conheceu aí que ela conheceu a Igreja Universal com a minha mãe. A minha mãe começou a frequentar e aí minha mãe convenceu ela do seguinte: só existe um jeito pro Daniel, você tem que ir na igreja. E aí eu comecei a ir para a Igreja Universal junto com ela, com a cara amarrada, injuriado, e dizendo o seguinte: eu só estou indo por sua causa. De novo, estou indo forçado. De novo, estou indo forçado. Eu tô fazendo uma escolha que eu não queria fazer. É o tipo de escolha que eu não queria fazer. Mas aí eu me surpreendi, porque o que eu vi na Igreja Universal, eu não vi em igreja nenhuma no mundo. O que você viu, Daniel, na Igreja Universal que você não viu em igreja nenhuma no mundo? O servo de Deus, que é o pastor, o bispo, o que estava anunciando a palavra, quando ele falava, não parecia o Deus do passado, parecia o Deus que existe, de verdade. Mais próximo, né? Eu tive a impressão de que era verdade aquilo. Tipo assim, o Deus de Abraão existe, o de Moisés existe, o de Elias existe, é verdade. Tipo, não é uma história que aconteceu no passado. Eu percebi isso, e ele era pequenininho, né? Falei, meu, tem alguma coisa diferente dentro desse homem, isso não é normal. Eu estava sentado no último banco da igreja de bermuda, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com uma bermuda do exército, com a regata preta, com um bonezinho preto, com um maço de Marlboro do bolso, eu tinha acabado de sair da academia. Minha esposa falou assim, eu vou para a igreja com a sua mãe e passa lá para me pegar. Se você puder, amor, assiste a reunião. Foi aí que eu entrei, e quando eu entrei, eu sentei lá no fundão de bonezinho. Tinha umas 6 mil cadeiras, 6 mil, 7 mil cadeiras, grande, bastante gente. Eu falei, meu, que negócio legal. Eu gostei daquela fé, eu gostei daquela força, eu gostei daquilo, mas eu não podia falar para minha esposa nem para ninguém que eu gostei. O orgulho falou mais alto também. Se eu falasse, ela ia ficar me pressionando a ir para lá. Eu nunca gostei de viver sobre essa pressão. Eu sempre entendi que as minhas escolhas, nem Deus poderia interferir nelas. Então, quanto mais um ser humano. Então, eu tinha que manter aquela escolha que eu fiz, mas agora eu estou me dando o direito de conhecer uma segunda opção. Eu só tinha opções ruins, agora eu tenho a segunda opção. Qual que é a segunda opção? É essa fé aí. Aí eu comecei eu continuei na casa noturna, continuei gerenciando a casa noturna, continuei fazendo festa rave, continuei usando droga, só que eu comecei a ir na Igreja Universal desse jeito, né? Aí veio os críticos de plantão falar para mim assim, que adianta você tá louco e vai para a igreja? Eu falei assim, eu tô dando a minha vida para duas pessoas, para Deus e para o diabo. O que me amar vai ficar com ela, mas eu vou nas duas. Então eu sempre fui muito bem definido. Eu nunca me deixei levar pela opinião alheia. Eu sempre soube o que eu quis, eu sempre soube o que eu ia fazer, como eu ia fazer, eu sabia onde eu estava, eu sabia para onde eu queria ir. Eu já vinha assim, com esse pensamento. Então, quando as pessoas começaram a interferir, os próprios caras que lavavam dinheiro comigo, que fazia parte do crime, que era da noite, os caras me respeitavam. Os caras falavam assim, meu, você tá indo... Tipo assim, se o Daniel tá indo, deve ter alguma coisa boa lá. Alguma coisa deve ter lá, porque se ele tá indo lá, ele não é bobo. Se ele tá indo lá... Aí eles questionavam, às vezes, sobre dízimo e sobre voto e sobre oferta. Aí eu falei pra eles, eu fui lá, eu resolvi dar o dízimo. Aí os caras, mas qual é que é desse negócio de dízimo? Eu falei, ele falou que você tem que separar 10%. Eu tô tirando 1000zinho no dia, eu tiro 100, dou 100, não é nada. Se é só pra dar 100 e já era, demorou. Aí eu separava e usava os 900 na vida louca. E separava sem dificuldade nenhuma. Sem precisar de muito convencimento, eu já entendi. Se eu separar, existe a chance. Então eu considerei no dízimo uma chance de me aproximar de Deus. Eu não queria saber de janela do céu aberta, de bênção sem medida. Eu só queria entender o seguinte, se isso funciona, então eu vou fazer, né? Aí eu comecei a separar o dízimo. Quando eu comecei a separar o dízimo, eu comecei a ganhar mais dinheiro. E essa não era a minha intenção. Eu falei, caramba, acho que eu estou ganhando mais dinheiro. Mas não era aquilo que eu queria. Mas eu já entendi que aquilo funcionava. Eu falei, isso aqui funciona. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é mudar de vida. O que eu quero é sair dessa vida que eu estou. Você queria encontrar aquilo que nas drogas, baladas, noitadas, envolvimentos com mulheres, não estava lhe proporcionando. Porque você buscou. Busquei. Né?
Ele falando aqui, bispo, ele falando sobre essa questão de ir para a igreja, no meu caso era exatamente o contrário. O meu medo era ir e não aguentar permanecer. Né? Eu pensava o seguinte, quando eu era convidado, eu pensava assim, poxa, quando o senhor fez a pergunta, pô, você não pensava assim se um dia vai ter jeito ou se não vai ter mais jeito? Eu pensava assim, se eu for para a igreja, eu gosto dessa vida aqui. Eu gosto dessa vida. Então, se eu for para a igreja, e quando uma mulher entrar em contato comigo? E as coisas que eu vou ter que começar a largar, e essa vida, exemplo do que ele fala, essa vida que eu cheguei a ter, essa vida de ostentação, quer dizer, andando de cordãozão, com dinheiro, curtindo rave, balada à noite, de moto, de carro, importado, aquela coisa na favela. Então, assim, como que eu vou conseguir começar a ir na igreja se eu sei que... a primeira coisa que eu vou ouvir lá é que eu tenho que largar tudo isso, porque eu vim de lá. Eu vim de lá, eu sei o que eu vou ouvir. Eu sei o que eu vou ouvir do pastor, não vou ouvir nada novo. E é justamente porque eu sei que eu vou ouvir isso que eu não tenho coragem de ir. É justamente porque eu sei que eu vou ouvir que eu tenho que abandonar mulheres, abandonar essa vida que eu vivo, que eu criei raízes. Quer dizer, a pessoa que eu nunca imaginei ser, agora eu já estava enraizado naquela vida. E não era assim da noite para o dia, não era fácil aos meus olhos isso. E eu também não queria ir para brincar com Deus, aos meus olhos, embora isso é errado. Por mais que a gente comece a vir, mesmo praticando o erro, já é uma atitude. Porque Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Exato. Às vezes a pessoa ela tem essa consciência, muita gente às vezes deixa de buscar Deus, deixa de conhecer a fé por conta disso, porque ela fala, poxa, do jeito que eu tô, né? Todo virado, né? Igual o Daniel. É direto, virado, mas direto. Entendeu? Direto. Porque a pessoa acha, quantas vezes, eu estava lembrando o Daniel comentando, quantas vezes eu saía da igreja com os meus pais, eu com 18 anos, e às vezes na esquina já tinha um carro com amigos meus para a gente ir para uma pré-balada, né? Antigamente não era nem balada o nome na época. Não esquenta. Aí a gente ia e eles estavam na esquina, eu falava para os meus pais, tchau. Eu saía da igreja, eu ia. Entendeu? Então tem isso. Tem essa cabeça. Muita gente às vezes diz assim, poxa, mas eu não vou buscar Deus. São escolhas. Eu só vou saber se essa água realmente é boa se... Ele provar. Se eu tomar. Não é verdade? Não adianta. Eu só vou saber, é o que o Daniel fez na época. Poxa, eu fiz um desafio com o diabo, e o diabo me proporcionou muita coisa desse mundo. Mas ele já estava sofrendo as consequências daquela escolha que ele fez. Chegou no momento que ele falou, peraí, eu vou morrer. Do jeito que eu estou andando, na caminhada que eu estou indo, eu vou morrer. Mas mesmo assim, né, você vê que tem os dois lados. Você foi sabendo que você estava errado mesmo, mas você estava ali, ouvindo, aí você dava um passo hoje, você dava um passo depois. O Gilmani já preocupado, porque sabia, poxa, eu chegando lá, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que abandonar aquilo lá, como se fosse uma imposição. Uma imposição, né? Como se Deus fosse um tirano, dizendo assim, eu vou tirar tudo que você ama, vou tirar tudo que você gosta. Não é, ele quer dar uma vida de qualidade, ele quer dar paz, ele quer dar essa vida transformada. Né? Eu me via fraco, bispo. Assim como o senhor falou, mas eu me via fraco. Eu entendi o seguinte, eu não vou conseguir. Entendi. Eu não via nem como um peso isso. Isso para mim não era um peso. Eu só me via o seguinte, não vou conseguir. Ter que fazer, eu não vou conseguir. Eu vou ir para um lugar que eu vou ouvir uma proposta que eu não me vejo em condições de atendê-la, quer me entregar a minha vida novamente. E quando isso era me falado, já virou uma utopia o que Deus ia me aceitar novamente. Tinha essas duas faces, a face de eu não encontrar em mim essa coisa de vou conseguir entregar tudo para Deus, até porque quando eu estava dentro eu não tinha entregue. Então já era uma experiência que eu nunca tinha tido. Quando eu estava dentro, eu nunca tinha entregue, foi por isso que eu saí. Então, como agora fora, eu teria esse entendimento eu tinha um entendimento das propostas, das pregações. É que você estava pensando na sua força, né? Sim, senhor. Não naquela que Deus poderia lhe Eu não tinha noção da força do Espírito Santo. Porque, assim, eu me garantia nas bondades que eu fazia. Eu era muito bonzinho, então eu gostava de cuidar de mendigo, eu levava muita gente para a igreja. Sempre fui muito comunicativo. Então, aquilo ali era... Quem olhava e falava, pô, esse rapaz é homem de Deus, aquela coisa. Só que eu não tinha nascido de Deus, eu não tinha o Espírito Santo. E então, do lado de fora do mundo,
Pelo contrário, eu tive uma maior experiência com o diabo, com o mundo, do que com Deus. Eu não tinha essa experiência. E é curioso, quando ele falou da questão dele falar com o diabo, ele está falando aqui, eu estava lembrando, eu fiz a mesma coisa. E semelhante, eu estava numa situação de noite, eu fiz uma oração para o diabo, isso acredita? Exemplo que ele falou, eu fiz uma oração para o diabo, ao ponto de que eu nunca conhecia Deus antes, porque por mais que eu tivesse afastado, eu creio que uma pessoa afastada que um dia conheceu a Deus, que isso pode acontecer também, poxa, eu não iria fazer uma oração ao diabo. Mas a prova disso é que eu orei o diabo, porque eu estava querendo condições para ir para a noite, curiosamente, a exemplo que ele estava falando, eu estava lembrando, e aí foi onde eu fui contratado para poder executar uma pessoa. Eu lá na Lapa, no Rio de Janeiro, num banco sozinho, e eu falei assim, ó, Satanás, eu sei que você existe, ao contrário dele, ele já sabia que ele existe. Eu sei que você existe. E você não veio roubar, matar e destruir? Então eu estou aqui à disposição para roubar. Eu fiz essa oração pro diabo. Eu falei com o diabo, eu estou aqui para roubar. Falei, eu estou aqui para roubar. Coloca alguém no meu caminho para eu fazer um mal, para eu levantar um dinheiro e tal. E aí passou alguns minutos, veio um rapaz, curiosamente, passou alguns minutos, esse rapaz veio e me mostrou uma pessoa e pediu para me executar aquela pessoa. Quer dizer, então, eu estou deixando esse detalhe porque, assim, tamanha era a minha falta de consciência, de experiência com Deus. Eu não conhecia Deus. Mas... Já posso entrar no detalhe da mudança? Pode. Posso? Porque, já para se encaixar, é curioso que o dia que eu decidi, vamos dizer assim, mudar, essa fraqueza, essa condição de ficar olhando para a minha condição, sumiu. Eu já estava sobrecarregado, já estava angustiado, aquela vida já não dava mais, eu já me via andando em círculos. Quer dizer, antes eu queria ter a melhor roupa. É como ele falou, no começo, melhor ouvir os caras da boca com melhor tênis. Então chegou o momento que aquilo ali eu tinha. Mulher, que foi o motivo da minha saída. Então, mulheres, eu me relacionei com mulheres aparentemente lindas, né, por fora, lindas. Nenhum relacionamento deu certo, nunca fui feliz com nenhuma. Então aquilo ali já se tornou algo também que já não tinha mais importância. Perdeu o seu brilho. Aquilo ali começou a não valer de mais nada. Esse respeito das pessoas, aquela coisa ali... Só que aquilo ali, aquele status ali, no começo você vai... Só que chega uma hora que aquilo ali não vale de nada, mais. Porque a gente sabe que está todo mundo no mesmo barco, sofrendo. Tá, ou com inveja do outro que está ali aparentemente numa posição maior, mas que está sofrendo mais do que o que está na posiçãozinha lá de baixo. Porque traz mais responsabilidade, mais problemas. E aí eu tinha recebido a proposta de me tornar gerente da Boca de Fumo. De me tornar gerente, de tomar conta de um preço de maconha. E aí eu falei, eu estava com angústia de morte. Eu me recordo que algumas pessoas que morreram no crime, amigos meus, eu tive com eles nos últimos momentos. Uhum. Então eu consegui entender, eu consegui associar que eles estavam, como a gente fala, meio mocorongo, né? Meio... É esquisito falar isso, tentar passar isso para outra pessoa, mas foi uma experiência individual minha de estar com pessoas que eu tive com elas nos últimos momentos de vida e perceber elas como se estivesse com um espírito de morte junto delas. Elas não estavam normais, sabe? Então, chegou um momento que eu comecei a ficar assim. Eu comecei a perceber que eu estava assim. Como se a morte, como se eu tivesse com uma ampulheta, né, ali... Estava acabando o seu tempo. Estava acabando. Ali eu comecei a ter esse entendimento fora. Comecei a ter esse entendimento e houve um dia... Minha mãe se mudou para aquele lugar distante que eu tinha comentado e eu comecei a frequentar aquele lugar, eu comecei a ficar um pouco mais sensível. Quer dizer, vendo que toda aquela coisa que me afastou da minha família já se tornou sem graça. Uhum. Então, o que eu comecei a fazer? Me aproximar mais da minha mãe, da minha família. Então, ela às vezes me chamava para ir na igreja, no culto. Em 7 anos que eu fiquei afastado, eu fui no culto umas 3 vezes, tudo em momentos que ela me chamava. Ela não ficou ali batendo na minha cabeça, em momento algum ficou me acusando ou ficou falando assim, você conhece a verdade, nada disso. Ela ficou fazendo a parte dela com Deus e no altar. E eu me recordo que Hino já estava ali naquele local onde ela foi, como era a mesma facção que a minha, eu me tornei referência. Porque eu comecei a levar os rapazes dali para a minha quebrada, para a favela de onde eu era. Então, eu tirava eles do lugar de onde eles estavam, levava para o meu morro e deixava eles tudo armado. Quer dizer, eu fiz exatamente o que fizeram comigo, comecei a fazer com eles. E ali eu comecei a ser odiado pelas famílias que estavam ali. Minha mãe começou a ser muito criticada. Houve um dia, depois de um tempo que eu já estava ali, que um rapaz que eu fiz amizade ali, estava roubando na comunidade, roubando na área, e isso é imperdoável para o pessoal do crime. Ele recebeu alguns avisos, estava viciado no crack,
não atendeu os avisos e desci para fumar um cigarro. E aí, quando eu desci, encontrei ele na porta, a gente marcou de ir pro baile. Vamos pro baile hoje à noite, isso era questão de umas 5 e poucas, 6 da tarde. Vamos pro baile hoje à noite, coisa de 10 da noite. Vamos pro baile. Fumou cigarro comigo e eu subi. Não passou 5 minutos, vejo uma gritaria na rua. Entra, tal, aquela coisa, tal. E aí eu botei a cara na janela, perguntei pro meu vizinho da frente o que houve, e ele falou, os caras vieram aí e levaram ele. Aí eu desci, aí fomos lá onde a gente... O pessoal que mora nesse lugar sabe onde, quando alguém é morto, né, a desoba, e fomos lá e achamos o corpo dele ali. Então ali é curioso porque fora da presença de Deus eu me senti cobrado por não ter feito nada por aquela pessoa. E aí eu fui pro baile. Mesmo assim, todo mundo foi pro baile, sem nenhuma consideração com a morte dele, todos os supostos amigos fomos pro baile. E eu passei a noite inteira pensando naquele rapaz. Passei a noite inteira pensando nele, onde ele tinha ido, o destino da alma dele. E no dia seguinte, sentei do outro lado da rua, em frente à casa dos meus pais, e Deus começou a falar comigo. E ele me fez lembrar exatamente de todas as minhas escolhas. Ele começou a falar comigo sobre as minhas escolhas. E ele falou comigo e falou, olha como é que as pessoas estão passando aí e estão olhando para você. Essas mães, esse pessoal aí. E as senhoras olhavam para mim com ódio. Se pudesse pegar ali um pedaço de pau e dar em mim, eu acho que dava. E me perguntou, é assim que te olhavam quando você estava dentro da minha casa, na minha presença? Lembra que a sua mãe, ela te tinha como honra? Como você, a sua família era honrada através de você. Se chamavam para saber quem eram seus pais, para elogiar. Quer dizer, ele foi me lembrando das escolhas e do que eu fui perdendo com aquela escolha. Hoje a sua mãe passou aqui, estão odiando ela, estão falando, estão etc. Estão fazendo um monte de comentários só porque ela é sua mãe. Ela não fez nada de errado. Mas por ser sua mãe, estão criticando ela. E aí foi, lembra que você queria ter mulheres? Você tem muitas mulheres, não tem? E eu respondi, só no pensamento eu tenho. Qual delas te fez feliz? Qual delas você fez feliz? Você não queria ter dinheiro, ter muito dinheiro? Você tem. O teu dinheiro te dá felicidade? E aí Deus me deu, ele falou, o bacana disso, foi muito bacana aquela experiência, porque não que Deus não fale através de alguém, mas depois daquela, até hoje, as maiores experiências que eu tive com Deus foi ele falando somente comigo, só ele, sem ninguém. E naquele dia começou assim, ele falou comigo, rapaz, eu quero te usar. Eu quero você, eu quero te usar. Então, quando ele falou aquilo ali para mim, eu tomei um susto, porque eu falei, pô, como assim o senhor quer me usar ainda? Aí, o senhor quer me usar? Ele falou, eu quero te usar, rapaz. Eu quero te usar para lá na frente. E Deus, o bispo, ele faz tudo perfeito. Deus, ele não tem essas revelações do futuro, aí Deus não dá, mas ele fala o que ele vai fazer com a gente no futuro. Assim como ele falou com Abraão, ele falou assim, ó, lá na frente, eu vou te usar, se você aceitar o que eu estou te propondo hoje, eu vou te usar para salvar pessoas que vão estar no presente delas lá na frente como você está hoje, ou estava até agora. Só que eu preciso que você pegue a sua vida e coloque na minha mão. Eu não vou tirar a tua vida da mão do mal, porque não foi eu que te dei na mão dele. Você tem que fazer a escolha. Você tem que escolher. Foi você que saiu das minhas mãos. Tinha uma alternativa ali. Me deu aquela alternativa de voltar e falou, sai das mãos dela. Assim como você saiu da minha, você pode sair da mão dele e voltar para mim. Entra agora, chama seu pai e sua mãe e fala que você nunca mais vai entrar lá drogado, vai largar tudo e vai voltar para a minha presença. E foi o que eu fiz. Eu levantei, bateu aquele medozinho que eu lembrei de uma moça que me envolvia na época e aquela voz do mal falou assim, mas e se a fulana vir aqui atrás de você? Aí na hora eu dei um de doido e falei, se ela vier aqui eu vou dar-lhe um murro nela. E fui e entrei. Quer dizer, eu não dei ouvido para aquela voz. Eu fiz aquela minha escolha, eu fiquei definido. E aí que a pessoa tem que entender o que é um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso. Nem Deus pode te pegar pela mão, né, chegar e falar assim, vem aqui, faz isso. Impor. E nem o mal pode fazer isso. Né? Correto. Que aí vem a escolha, o poder de escolha. O ser humano tem um poder. Desde quando ele nasce, ele tem um poder. O poder de escolha, que é o livre-arbítrio. E essa pessoa que está acompanhando, né, bispo, ela pode ter perdido tudo. Ela pode ter tomado decisões erradas, feito mas esse poder erradas, continua na mão dela. Com ela. Ainda que ela estiver no fundo do poço, sozinha, drogada, viciada, enfim, não importa a situação. Isso aí ninguém tirou dela. Foi o que você fez naquele momento. Você usou esse poder.
né? Eu entendi que eu tinha esse poder, porque quem falou foi Deus, falou, você pode, faz. Então, baseado naquilo ali, eu fui. Chamei meus pais, minha mãe até me tratou um pouco ríspida, porque eu creio que foi mais uma noite que ela não sabia se eu voltaria da rua. Eu falei, ô mãe, ela, o que foi? Na cozinha, cozinhando, eu falei, calma, vou te dar uma notícia boa hoje. E meu pai parou, ela parou, eu falei, ó, nunca mais eu entro aqui drogado. Quer dizer, o mesmo cara que, há um tempo atrás, tinha medo de tomar essa decisão. Antes de pisar na igreja, eu tinha medo de ir para a igreja, porque lá eu seria levado a tomar essa decisão. Ali não, antes de pisar na igreja, eu já falei, ó, nunca mais eu entro aqui drogado. Nunca mais eu entro aqui bêbado. Vou largar o crime. E eu vou ir servir a Deus. Ó, aproveita o tempo que a senhora tem, porque quando a senhora piscar, eu estou indo por aí afora servir a Deus, que eu não quero mais essa vida. E aí minha mãe me deu um abraço, meu pai me deu um abraço, e foi num domingo isso. Eu estava meio sobrecarregado de ressaca, né? Então eu não fui na igreja segunda-feira. Eu fiz até uma escolha de não ir segunda, que eu pensei, meu problema não é financeiro, eu não vou hoje na igreja. Mas naquela segunda-feira eu entrei em contato com todas as moças que eu ficava, e não eram poucas. Eu entrei em contato via Orkut, que é o que tinha na época, a rede social que tinha de mais movimento naquela altura. Mandei mensagem, liguei. Eu fui até os meus amigos. Eu saí do crime. Eu fui onde eu tinha que ir para resolver de sair do crime. Eu fiz tudo antes de pisar os meus pés na igreja. Eu me desliguei com tudo e todas as pessoas que faziam parte daquela vida que eu estava abrindo mão. Eu fiz isso antes de pisar na igreja. Aí tem gente que ouvindo você falar, parece que foi fácil. Não foi lá e fiz. Não foi. Parece, mas não foi. Então, eu fiz isso porque agora eu estava ali decidindo, estava revoltado. A pagar o preço. Né? Exatamente, agora eu estava definindo. Então eu falei, então, já que é para fazer agora, e Deus falou que eu posso, então agora eu vou fazer antes de pisar na igreja, que eu vou chegar lá e vou ouvir tudo. Era exatamente esse pretexto que eu tinha, então agora eu já vou chegar lá, quando eu ouvir, eu já fiz. Quando eu falar para fazer, já fiz já. E fui, na segunda-feira resolvi a minha vida, abri mão de tudo. Na terça-feira eu fui para a igreja. Uma reunião de libertação e queima daqui, queima de lá e bota a mão e que sai do meu, que se tiver aqui vai sair. Eu não entendi, eu entendi isso depois. Eu fui liberto, não foi naquela terça-feira, foi naquele domingo que Deus falou comigo e eu já aceitei. Eu já fiz a minha escolha já me libertou. Antes do culto da libertação. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Exato. Quando você resistiu, você foi livre. Exato. E aí, naquele dia, eu fiz a melhor escolha, que foi fazer um desafio com Deus. Eu falei, olha, meu Deus, eu estou voltando hoje. E é o seguinte, eu não permaneci na tua presença porque eu não tinha o teu espírito. E eu falei com Deus em pensamento, nem abri a boca. Então, semana que vem, o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo. Não vou ficar aqui na igreja perdendo tempo. Semana que vem eu quero o teu espírito, porque senão não vou ficar. Estou voltando aqui, não vou aguentar. Eu estou definido, mas eu sei que não é suficiente. Então eu fiz isso. Entrei numa semana de jejum, de propósito, peguei os livros que minha mãe tinha do bispo, comecei a ler. Eu me batizei naquele domingo, quer dizer, comecei tudo dia, eu falei, vou me batizar novamente. Para mim, eu esqueci tudo que eu tinha vivido na igreja antes, tudo aquilo que era até o que me atrapalhava. Uma falsa experiência com religiosidade. Deus, a religiosidade. Eu falei, aquilo ali para mim não vale de nada. Porque olha o que eu já fiz. Então, comecei tudo de novo, falei, vou me batizar domingo, e quarta-feira que vem eu quero o Espírito Santo. Não estou nem aí se tem pouco tempo, eu quero o Espírito Santo. Fiz isso. Já voltei a trabalhar com meu pai, e eu lembro que no dia, lá no Rio de Janeiro, na Universal da Tijuca, por não dar tempo de chegarmos em casa, acabamos assistindo o culto ali, que era onde estávamos trabalhando. Eu assisti o culto, e eu não sei se é errado, eu falei, eu não estava nem preocupado com o que o pastor ia pregar. Mas eu estava preocupado o seguinte, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu queria que o pastor começasse a hora que a gente fosse buscar o Espírito Santo. E aí começou a busca do Espírito Santo. Busca, eu buscando, eu ali me humilhando. E eu vi que o pastor ia terminar a oração. Aquelas palavras que vai entregando, vai, entrega, pede perdão, entrega a sua vida e tal. Eu falei, opa. Aí ali eu dei um estalo. E aí eu briguei com Deus. Eu fui até um pouco folgado, porque eu falei, o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo agora. O pastor está terminando a oração. Eu não aceito sair daqui sem o teu Espírito, porque tudo que o Senhor me pediu, eu dei. Na verdade, eu dei até o que o Senhor não me pediu, porque eu tomei atitudes antes do Senhor falar comigo. O Senhor só falou que queria me usar. E eu já sabia que para me usar eu tinha que abrir mão de tudo. Então eu dei. Eu não tenho nada para te falar agora aqui que eu tenha que te entregar. Eu entreguei tudo para o Senhor antes de pisar os meus pés na igreja. Então eu não aceito sair daqui sem o Espírito Santo. O Senhor me perdoa, meu Deus. O Senhor pode me batizar com o Espírito Santo agora. Na mesma hora, Deus veio e falou comigo, calma, rapaz, recebe o meu Espírito.
E ali na hora eu comecei a falar em línguas, enfim, mas o dom de línguas foi o de menos, mas Deus começou a falar. Falou, daqui para frente eu vou estar dentro de você. Daqui para frente, nada mais vai te derrubar. E às vezes a pessoa ela se pergunta, né, mas por quê? A insistência nossa em a pessoa ter o Espírito Santo. Porque lá em Efésios 6 fala sobre revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resumindo, só com essa armadura que eu vou conseguir suportar esse mundo e vencer, porque se Deus ele tipifica o Espírito Santo como uma armadura, então é porque é uma guerra estar com ele, é uma guerra permanecer firme com ele até o último dia da nossa vida. E a gente só vai conseguir vencer essa guerra com a armadura completa, que é o Espírito Santo, que foi o que aconteceu com você. A natureza de Deus, né, bispo, dentro de nós, porque, querendo ou não, a natureza humana ela sempre estará inclinada para o erro, para o pecado, né? Ainda que a pessoa frequente uma igreja, tenha uma religião, mas o receber o Espírito Santo ele se faz fundamental justamente por isso. Porque ele muda a natureza da pessoa de humana para espiritual. E a inclinação dela, então, passa a ser a vontade de Deus. E mudou tudo. Mudou tudo, bicho, porque dali eu comecei a ter visão das melhores escolhas. E eu não me preocupava mais em fazer as coisas baseadas na minha vontade. Então, o que eu fazia debaixo dessa dependência. Oh, meu Deus, isso aqui é o Senhor? Isso aqui o Senhor quer que eu faça? Por exemplo, relacionamento, eu me privei de me relacionar. E eu fiquei alguns anos sem me relacionar porque eu sabia. Falei, pô, não tô, mesmo já com o Espírito Santo, eu falei, não é o momento, eu não estou pronto. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não estou pronto para me relacionar agora. Por quê? Porque eu vim de uma vida totalmente errada. Então agora eu vou colocar a minha vida no seu devido lugar, vou colocar os pingos nos is, eu vou amadurecer como homem de Deus primeiro. Eu não vou só já chegar agora que eu tenho um Espírito Santo, eu vou procurar um relacionamento e tal. Então eu me preservei. Eu me separei para Deus. Então, dali, quando veio a mulher de Deus, veio a mulher de Deus. Não veio uma mulher apenas para que eu viesse ter uma companheira, veio uma mulher de Deus. Deus começou a me dar direção, eu comecei a trabalhar por conta minha. Então, assim, Deus foi começando a abençoar. Quer dizer, você começou a colher o fruto dessa escolha que você tomou. O fruto dessa escolha. Hoje, bem casado? Bem casado. Hoje a gente tem um trabalho, Deus tem abençoado o nosso trabalho. E o mais bacana hoje é que a minha vida se resume nisso. Aquela voz que eu ouvi falou lá na frente, você vai... Por exemplo, a gente está aqui hoje dividindo isso. Toda vez que eu conto meu testemunho para alguém, essa voz fala comigo assim, ó. Lembra que eu falei isso lá atrás? Então, isso vai se repetindo. Então, é bacana ver que Deus ele nos deu esse poder. E mesmo que para uma pessoa que parecia não ter mais jeito, um ex-criminoso, e para quem conhece a palavra e está afastado, pensa isso, eu não sou digno de tomar uma decisão de buscar Deus, porque Deus não me aceita mais. Não tem essa. A escolha da gente, enquanto a vida... Se for uma escolha sincera e de buscar a Deus, Deus ele nos dá a condição de seguir essa caminhada. E de colher os frutos dela, que o maior fruto eu ainda vou colher o dia que a gente for embora desse mundo. E com você foi diferente, né, Daniel? Você começou a